Então, para começar aqui, eu passo a palavra para a Roberta, para contar para a gente um pouco, Roberta, como é que se dá a sua atuação, como é que foi a sua experiência nessa área, dos esportes eletrônicos. Bom dia aí e obrigado pela sua presença, Roberta. Bom dia Felipe, bom dia a todos que estão aqui nos escutando. É um prazer, obrigada pelo convite. É, então, eu acho que falou, o Felipe, quando me apresentou, contou um pouco aí sobre a minha trajetória e eu venho, né, trabalhei em mercado financeiro, trabalhei em empresas privadas, antes de entrar para o universo de games, trabalhei durante 10 anos no Rock in Rio, falando de, né, entretenimento, experiência do fã. E aí, há 5 anos, estou à frente aí, liderando uma organização de esportes eletrônicos. E quando eu falo isso para os amigos dos meus filhos, eu viro uma celebridade quase, né? No meio, entre nós, assim, de vez em quando as pessoas perguntam: Nossa, mas o que é isso? O que você faz, né? Liderar uma organização de esportes eletrônicos, trabalhar com e-sports. Mas o fato é que é claro que a gente está falando de um universo relativamente novo, quando comparado aos esportes tradicionais, mas uma organização de esportes eletrônicos, ela é uma empresa, né? Ela é uma empresa como qualquer outra empresa. A gente tende, aí a Laila está aqui para não me deixar mentir, né? Eu sempre costumo dizer assim, da área financeira, passando pelo jurídico, super importante, pela área de marketing, pela área de atendimento ao cliente, pela área de atendimento às marcas, né, pela área operacional, indo além, né, toda a parte de treinamento dos times, dos jogadores, das jogadoras, de atendimento a esses profissionais, né, de toda uma metodologia. E aí, quando a gente fala de atendimento, a gente fala tanto na área psicológica quanto na área de preparação física, né, a parte mental é algo super importante também. Então a gente está falando de uma empresa super robusta que, para poder sobreviver dentro desse universo, precisa mesmo se estruturar, precisa mesmo criar todos os processos de uma empresa, de uma empresa como qualquer outra. Então, quando eu entrei nesse universo, eu ficava pensando assim, ai meu Deus, foi que nem quando eu entrei no universo da música. Ah, vou lá ser CFO de um festival de música, né? Vai ser tranquilo, vou poder fazer outras coisas ao mesmo tempo. E na verdade, não, eu ledo engano de quem acha isso em relação à música e ledo engano de quem acha isso em relação a uma organização esportiva, né? Quando a gente fala de uma organização de esportes eletrônicos, eu costumo dizer que é como eu falo para os amigos da minha mãe, assim, nós somos como o Flamengo é para os esportes tradicionais, e aí eu estou usando o time, mas como, né, o Flamengo, o Fluminense, o Botafogo, o Vasco é para os esportes tradicionais, nós somos para os esportes eletrônicos. Então, o Flamengo tem futebol, vôlei, basquete, natação, judô, e nós temos Counter-Strike, Valorant, Rocket League, PUBG, como a Laila tem aí a especialidade dela, o futebol eletrônico, Free Fire, League of Legends e muitos outros esportes dentro do universo dos esportes eletrônicos, muitos outros esportes competitivos que têm campeonatos locais, campeonatos mundiais. E é assim que a gente sobrevive. É assim que é uma organização de esportes eletrônicos. Nós temos os nossos times, temos o nosso front ali, né, que é quem aparece, que cria a nossa comunidade, que engaja os nossos fãs, que faz com que a gente tenha uma torcida. Então, os jogadores e as jogadoras que estão lá no front competindo, mas por trás você tem todo um aparato que ajuda no engajamento dos fãs, que cuida desses fãs, suprindo essa comunidade com experiência das mais diversas formas, que começa no conteúdo e acaba com um pódio, né, quando bem sucedido. Tem toda a parte financeira, a parte jurídica. Hoje, as grandes organizações de esportes eletrônicos, elas precisam ter uma operação fora do Brasil. Então, falando do MIBR, né, hoje da organização,
que eu lidero, a gente tem a nossa holding fica nos Estados Unidos, porque a gente tem uma operação nos Estados Unidos e quando você participa desses campeonatos mundiais, muitas ligas elas te obrigam a ter uma operação fora do Brasil. Então a nossa holding fica nos Estados Unidos, a gente tem uma empresa operacional aqui no Brasil. Então a complexidade é muito maior do que quem olha de fora e acha que é simplesmente não, né, um grupo de meninos ou meninas jogando aí, competindo, jogando videogame. Com você, Roberta, para falar para a gente, por exemplo, aqui, do ponto de vista da gestão, quais são hoje os principais fontes de receita de um time de esportes, e quais os maiores desafios para tornar esse modelo sustentável no longo prazo? Ah, ótimo, Felipe, boa pergunta, mas antes de responder, eu vou contextualizar o pessoal que está aqui. O Fallen, que a Laila mencionou que ela teve a honra e a verdade, né, de poder jogar e morrer para o Fallen, é hoje um brasileiro e é das grandes celebridades aí do universo de esportes eletrônicos, que arrasta torcidas e fãs ao redor do mundo. Ele realmente é alguém fora da curva, super profissional, um belíssimo jogador que está encerrando a sua carreira agora no final do ano, mas já numa idade super avançada. Então, a Laila realmente poder ter jogado com Fallen fica para a história, né, Laila? A gente sabe disso. Mas, enfim, falando sobre a questão das receitas, acho que é uma pergunta super interessante porque, e aí eu vou fazer mesmo, já que a gente tá, né, a provocação dos esportes eletrônicos aqui veio de uma provocação para falar sobre esporte, eu acho que a gente tem que colocar tudo debaixo do mesmo guarda-chuva, né? Então, as nossas receitas, assim como nas organizações de esportes tradicionais, elas vêm das mais diversas formas. Então, contando um pouco aqui sobre o meu histórico, como MBR, quando eu entrei no time há 5 anos atrás, a gente dependia muito da receita que vinha de premiação, né? Então, a primeira receita que a gente pensa quando a gente fala sobre um time competitivo que compete em ligas internacionais, a gente está falando de premiação. Só que premiação é aquela história, gente. Você pode ter um time com o Neymar, o Cristiano Ronaldo e o Messi e ainda assim não ganhar, né? Então, se você fizer o seu modelo de negócio dependente de uma receita de premiação, você pode se dar muito mal. Aí, ainda no competitivo, você tem um segundo layer de receita, que é a receita das ligas, né? Então, hoje, você tem a oportunidade, não são todos os times, né? Eu acho que o Felipe trouxe uma história aqui que é bem importante, também diferente dos esportes tradicionais. Os nossos esportes, eles pertencem a empresas privadas. Então, geralmente, uma liga, ela está associada à publicadora do jogo, e a publicadora do jogo determina quais são as regras para que os times possam fazer parte das ligas. Mas, dito isso, se você consegue estar presente em alguma dessas ligas, como por exemplo o MBR está presente na Liga Internacional de Valorant. No Brasil, só 3 times estão presentes nessa liga, um deles somos nós. Então, eu devo todos os meus cabelos brancos a esse processo da gente se inscrever para essa liga. Mas a verdade é que a liga, ela traz uma receita para o time que ajuda na manutenção do time. Então, a liga traz receitas ligadas ao engajamento da comunidade, traz receitas que estão ligadas a quanto de conteúdo a gente produz falando sobre aquele jogo. Traz receitas que estão ligadas também à nossa performance competitiva, então você consegue, além da premiação, ainda ter um boost de receitas por conta, né, de todo um algoritmo que a liga cria, né, toda uma regrinha que ela cria para para que você consiga, ao final de um ano, ter, além da premiação, se você tiver ido bem na competição, você ainda ter aí uma receita adicional vinda da liga, mas desde que você cumpra diversas regras que passam pelo engajamento de comunidade, por uma questão de estratégia de marketing, até a questão da performance competitiva. Além disso, ainda dentro do competitivo, você tem um terceiro layer de receita,
que é a receita dos ativos digitais, né? Dos digital items, dos itens digitais. Então, a grande maioria dos jogos hoje, não são todos, mas a grande maioria dos jogos hoje, ela dá a possibilidade da organização ter um ativo dela no jogo e vender para a comunidade. Então, por exemplo, no Valorant, o MIBR tem lá o que eles chamam do bundle do MIBR. Então, desde a arma do jogador até um chaveirinho que você pendura na arma, tudo isso a comunidade pode comprar dentro do jogo, para que quando estiver jogando casualmente, possa usar a arma ali que vai ter escrito MIBR, o chaveirinho que você vai pendurar na arma do MIBR ou em outra arma que também tem o MIBR, e outros itens que você acaba vendo a marca dentro do jogo, aquilo tudo faz parte de um pacote, de um bundle que o seu fã pode ir dentro do jogo e comprar. E aí, quando ele compra isso, isso vai juntando uma receita ao longo do ano. E no final do ano, a publicadora dá para gente é pequeno um percentual, mas ainda assim, quando você está falando de uma venda mundial, se o seu time tem uma notoriedade, né, e tem toda uma estratégia de awareness internacional, isso aí pode fazer uma diferença significativa dentro da sua receita no final do ano. Então, só fazendo um parênteses aqui, hoje o MBR, nosso primeiro país é o Brasil, nosso segundo país em comunidade é os Estados Unidos. Então a gente faz muita ativação em redes sociais visando a comunidade americana, até porque a gente tem jogadores americanos no nosso time. E o país que a gente quer conquistar de fato, que é que mexe o ponteiro da venda de digital items dentro do jogo, é a China. Então, desde o início desse ano, a gente tem toda uma estratégia de venda de itens no mercado chinês para que a gente possa estar posicionando o nosso time, trazendo, né? A gente tem um time de celebridades no Valorant, então, assim, trazendo todas as nossas personalidades para dentro dessa nossa estratégia digital para que a comunidade chinesa tenha interesse e compre o nosso bundle, o que vai fazer diferença na nossa receita no final do ano. Então, a gente está falando aí basicamente dessas três grandes receitas que estão ligadas diretamente ao time, ao competitivo. E aí eu dei o exemplo do Valorant, mas no Counter-Strike você também tem, quando classifica para os campeonatos mundiais, você tem lá os stickers da organização que a comunidade compra. No Rocket League você também tem. No League of Legends você também tem. Enfim, na grande maioria dos jogos, hoje, as publicadoras criam para os times que participam, elas criam essa possibilidade dessa receita adicional, que são lá a receita de digital goods, né? De digital items dentro do jogo. Daí, então, do competitivo é isso. Depois você tem toda a questão de patrocínio, né? Então, a primeira história é, bom, maravilhoso, né? Se eu quero sobreviver, eu posso até ser um time que tem uma estratégia de sobrevivência com a receita vindo do competitivo, mas isso pode não durar durante, né, para sempre. Ou pode ser que seja cíclico. Então, vai ter um semestre que você vai estar muito bem competitivamente falando, no outro nem tanto. Então, você vai ficar sempre nessa montanha russa se você fizer uma estratégia totalmente focada dentro do competitivo. Por conta disso, e aí foi muito o meu posicionamento quando eu assumi a liderança da organização há 5 anos atrás, que é a gente precisa se posicionar de forma que a gente não dependa do competitivo, que seja o contrário, né? Que a gente tenha uma receita que banque o time e que a receita que venha do competitivo vai ser aquele bônus. É claro que a gente quer competir, né, que o competitivo performe. É claro que a gente quer maximizar as receitas que venham do competitivo, até porque isso geralmente significa o time em cima do pódio, mas a gente não pode ficar dependendo disso. Então, fizemos toda uma estratégia de posicionar a marca como uma plataforma para marcas patrocinadoras, uma plataforma dentro do universo de games e esportes eletrônicos. Então, a gente começou a entender como é que a gente poderia entregar essa experiência para as marcas patrocinadoras e para os nossos fãs, né? Porque um complementa o outro, para que a gente trouxesse patrocínios e esses patrocínios, sim, pagassem por esse nosso custo fixo, para que a gente tivesse menos pressão e pudesse ter aí uma longevidade quando se fala de fluxo de caixa.
né? Então, ao longo desses anos, tivemos longos patrocínios com o Banco Itaú, levamos a Natura para o universo de esportes eletrônicos, a Monster, as bettings, né? Que existe toda uma polêmica, mas no universo dos esportes, elas são super importantes e a gente tem um contrato aí já de 5 anos com a mesma casa de apostas, né, temos aí um contrato feliz com eles. Toda a parte de marcas endêmicas, então, desde fone de ouvido, teclado, né, tudo que fala da vida de competição do jogador, as empresas de telecom, entre muitas outras. Então, e para cada uma delas, né, você pensa de formas diferentes para que você esteja entregando uma experiência que para a marca vá muito além de só ver o seu time em cima do pódio. Porque também se a marca só patrocinar querendo ter um time campeão, aí também não é, né? Você vai ficar correndo atrás do rabo o tempo inteiro. Então, acho que a gente está falando primeiro então, primeiro da de competição, depois a gente falando de patrocínio, e uma outra que recentemente, né, a gente começou a trazer bastante e trabalhar em cima disso é a monetização da nossa comunidade e dos nossos influenciadores com mídia, né? Então, de que forma você cria uma estratégia de mídia para entregar para as marcas e que tenha uma estratégia de conversão, que tenha todo um pensamento é, de conversão e awareness, né? De geração de lead também para as marcas que venham dessa comunidade. Então, por exemplo, para uma marca de teclado, né, é muito mais barato ela comprar mídia, é muito mais barato ela comprar mídia comigo para fazer uma comunicação e uma publicidade direto para a comunidade que se interessa pelo produto dela, do que ela comprar mídia, por exemplo, no Globo.com que vai estar falando uma parte dessa comunidade, mas com muitas outras pessoas, então ela vai pagar muito mais caro. Então, recentemente, a gente tem realmente mergulhado mais nesse universo de mídia, até por conta de um novo investidor da empresa, para poder estar entregando para as marcas também toda uma estratégia de mídia e isso criando, assim, uma nova linha de monetização. Além disso, eu até esqueci de falar uma só para finalizar, porque se a gente for indo assim, ideias aparecem mil, mas dentro da linha de competição também é interessantíssimo colocar que já nos últimos anos tem sido uma linha bastante importante para as organizações de esportes eletrônicos, que é a compra e venda de jogadores. No caso de receita, é a venda de jogadores. O MIBR especificamente, a gente tem dois times de base, um time de CS e um time de Valorant. E a gente tem receitas bastante expressivas com vendas de jogadores de base. Ainda nada que se compare ao universo do futebol, mas muito inspirado no universo do futebol e de outros esportes tradicionais. Hoje a gente tem também essa movimentação de compra e venda de jogadores aí, principalmente no, no, no internacional, que é bem forte, e o Brasil é sim aí um grande formador de jogadores e exportador de grandes talentos. Roberta, você antes falou de uma série de maneiras, né, de gerar receita para os times, para as competições, enfim. Mas na prática do dia a dia aí do seu time de esportes, né, quais ativos de propriedade intelectual que você considera mais relevante? É a marca para proteger o nome dos eventos, o logotipo do time? É o conteúdo em si? É o direito de transmissão, né, que vocês podem licenciar para terceiros, inclusive, vamos dizer, a aparência do jogo, do time, né, a utilização das cores. Além disso, como é que vocês trabalham para proteger esses ativos e principalmente para monetizar eles? Ai, meu Deus, deixa eu tentar, que são tantas perguntas, assim, tanta coisa que eu vou tentar ser. Bom, então, assim, acho que começando de trás para frente, assim, a marca, e é quando eu estou falando do nosso time, né? Eu acho que a marca é o nosso principal ativo. E a Laila contou, eu acho que na minha apresentação eu não falei, o MIBR é uma organização de esportes eletrônicos que esse ano fez 23 anos de idade, né? Então, nós somos uma das mais antigas do mundo, do Brasil, disparado a mais antiga.
Mas no mundo eu acho que somos nós e mais duas outras organizações de esportes eletrônicos com a nossa idade, que tem esse tempo de vida. Então, proteger a nossa marca é super importante. Então, assim, hoje a gente tem a marca registrada no Brasil em, sei lá, sete, oito categorias. É, é incrível dizer que a gente tem o registro da marca Made in Brazil, que MIBR é de Made in Brazil, então a gente tem o registro misto, né, na verdade, com a logo, mas MIBR Made in Brazil é uma marca nossa, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos a gente tem o registro da marca também, que como eu falei, na primeira pergunta, nós somos uma empresa hoje baseada, nossa holding fica nos Estados Unidos, a gente tem operação nos Estados Unidos, então ter o registro da marca lá é super importante também. Então, começando pelo registro da nossa marca, né? E com o registro da nossa marca, quando a gente fala sobre estratégia de patrocínio, fica muito mais fácil você criar produtos com os patrocinadores, né? E assim como uma outra linha de receita, que não é uma linha de receita muito grande, por isso que eu não mencionei, mas a linha de receita de licenciamento, de collabs. Então, por exemplo, a gente hoje tem uma collab com a Champion, aquela marca de outwear americana. A gente tem uma collab com a New Era, que é a marca de headwear também, que é super famosa. Então, quando eu faço isso, eu preciso dar a licença da minha marca para que eles possam usar. E para todos os patrocínios que a gente tem, a gente também dá o direito de uso da marca para a marca patrocinadora, enquanto o patrocínio estiver vigente. Então, a Natura pôde usar a marca do MIBR em produtos da Natura, assim como o Itaú usou a marca do MIBR para fazer uma série de produtos na época que tinha eles como patrocinadores, assim como todas as outras marcas nossas, patrocinadoras, podem usar a nossa marca para criar produtos, obviamente sempre em linha com a nossa, sempre, né, com o nosso consentimento, mas pode. Agora, nesse momento, a gente está desenvolvendo com uma empresa chinesa que é patrocinadora do nosso time de Valorant, um teclado do MBR. Então, a gente, né, vai ter um teclado que vai ser feito, produzido em fábrica, que vai sair com a nossa marca. Então, essa parte da propriedade intelectual é super importante, você ter o registro da marca para que você possa ceder a marca e aí quem estiver recebendo, né, essa sessão também esteja protegido para saber que é uma marca que é um produto que não vai poder, teoricamente, ser copiado por aí. Então, acho que esse é um primeiro ponto super importante quando a gente fala da nossa marca, né? Depois a gente entra no layer dos nossos jogadores e influenciadores. Então, todos os nossos jogadores, aí é o contrário, né? A gente tem o direito de uso de imagem desses jogadores e influenciadores quando a gente fecha os contratos. A gente tenta ser assim o mais próximo possível da lei Pelé, né? Que é a lei que rege hoje os contratos dos jogadores de futebol, né? Do universo do futebol, em termos de uso de imagem. Os nossos jogadores, a imagem dos nossos jogadores, para quando a gente estiver para usar falando sobre a marca do MIBR, a gente pode usar a marca eles sozinhos em campanhas, mas para usar ele para falar de marcas terceiras, né, quando é um patrocinador nosso usando uma imagem dos nossos jogadores, eles só podem vir em conjuntos de mínimo de três. Então, hoje, se a Natura quiser usar a marca As Minhas Jogadoras num post, ela não pode usar uma única jogadora. Ela tem que usar um mínimo de três quando ela for fazer o post. Se eu for fazer um post e nesse post fizer um call to action para alguma coisa relacionada à Natura, aí eu posso usar uma única jogadora. Então tem todas essas nuances, né, para que a gente também proteja, para que os jogadores e os influenciadores estejam protegidos aí com relação ao uso da imagem deles perante terceiros e é, a gente é super chato em relação a isso. E cada vez mais os próprios jogadores também são, né? Porque com a profissionalização do cenário, os jogadores, e principalmente aqueles, né, de maior valor ou com maior potencial, eles já têm os seus próprios managers de carreira, né? Então, hoje o que você vê acontecendo nos esportes tradicionais já acontece muito nos esportes eletrônicos.
onde a carreira dos jogadores que são potenciais celebridades, né, ou grandes jogadores futuros, quando eles são muito novinhos, você já tem alguém que já vai lá em cima e já quer ali já, né, segurar aquele jogador, e outros jogadores também, né, os grandes jogadores hoje, com os maiores salários, com os maiores contratos de patrocínio, também já têm aí seus managers, e eles já também já têm toda a sua toda a questão de proteção de imagem e de nome, enfim, de todos esses jogadores. Então é um cenário que está se profissionalizando. Acho que a Laila trouxe muito aqui os nossos desafios como cenário, até na questão mundial, né? Porque a regulamentação ela não existe para esse cenário em nenhum lugar do mundo. Cada vez mais aqui no Brasil a gente se aproxima do universo dos esportes, então cada vez mais estamos sendo considerados esporte, o que tem os seus benefícios, mas também a gente é esporte, mas a gente tem as nossas peculiaridades, né? Então a gente precisa que essa regulamentação também atenda às peculiaridades do setor. Então, isso falando de organização, e aí dando rapidamente assim uma pincelada no resto, né? Assim, infelizmente, ainda não é um setor que está profissionalizado o suficiente para que os times cobrem direitos de transmissão. Então, hoje, diferente dos esportes tradicionais, a gente não recebe receita de direitos de transmissão, o que é um absurdo, porque, é, na verdade, os direitos de transmissão eles são negociados pelos donos dos campeonatos. A receita só não chega para a gente, mas os donos do campeonato vendem os direitos de transmissão para terceiros aí do mundo afora. Então isso acontece. E a gente tem o desafio contrário também, né? Assim, hoje as publicadoras, e não são todas, mas muitas publicadoras, elas são também muito diligentes com relação ao uso da marca do jogo delas. Então, por exemplo, se eu quero usar a marca do Valorante, que é um jogo que a gente joga, mas se eu quero usar a marca do Valorante em campanhas publicitárias do MIBR, eu preciso fazer uma aprovação junto à Riot, que é a publicadora do jogo. Né? Se eu quero usar a marca do Rocket League junto a campanhas publicitárias do MIBR, eu preciso fazer a aprovação dessas campanhas junto à Epic Games, que é a publicadora do jogo, e assim por diante. Então, as próprias publicadoras hoje também são muito diligentes e muito preocupadas com relação ao uso da marca do jogo, dos ativos delas e de que forma essas marcas são usadas. É uma preocupação super válida, da mesma forma que nós também não queremos o nosso nome envolvido em qualquer lugar, eles também também são exigentes no que diz respeito ao uso da marca deles por terceiros, não cobrando, porque a gente faz parte da liga, mas preocupados em aprovar toda e qualquer campanha que vai para a rua em relação a isso. Então, acho que é basicamente isso, quando a gente fala de direitos, de propriedade intelectual, de novo, começa pelos contratos de patrocínio, começa pelo registro da nossa marca, o que hoje, infelizmente ainda, muitas organizações de esportes eletrônicos não têm essa consciência de que a primeira coisa que elas devem fazer quando viram uma empresa e começam a jogar com um nome para fora gente, eu preciso registrar a minha marca porque senão aparece algum outro time com o mesmo nome, aparece alguém explorando aquela propriedade e aí eles não vão ter muito o que fazer. Então, acho que a primeira história é essa. E no segundo passo, quando a gente fala de contratos de patrocínio, onde a gente cede a marca, o contrato, a preocupação com relação à sessão de uso de imagem dos nossos jogadores, a sessão de uso de imagem dos nossos influenciadores, e assim por diante. Então, toda a parte de propriedade intelectual, ela está rodeando e abraçando esse universo, e a gente precisa ser muito diligente em relação a isso, mas não é algo que todas as organizações já pensam dessa forma. Então, eu acho que ainda é um universo, falando aí para os advogados, é um universo ainda para ser explorado, porque ainda poucas organizações ainda se preocupam com isso. Tem uma pergunta aqui no chat do Felipe Lemos, que talvez a gente pode endereçar aí. Eu pediria um minutinho para cada uma, ou quem quiser falar de vocês duas, para a gente não estourar muito tempo. O Felipe ele pergunta o seguinte: como a recente atualização do ECA para o ambiente digital impacta os esportes sobre os aspectos jurídicos e mercadológicos? Vocês querem
Dá uma palhinha A aí Roberta só. pode começar. Mas, gente, então assim, vou aqui assumir a minha ignorância. A atualização do ECA me ajuda com isso? Ó, É o Estatuto da Criança e do presença do Adolescente. adolescente. Ah, E aí Estatuto agora a da... gente teve o ECA Digital, que é conhecida como Lei Ah, do Felca. Felca, da Lei Isso, Felca, tá isso. bom. Aí. Então, assim, eu acho que impacta muito, a verdade é essa. Para a gente, dentro do MIBR, sinceramente, impactou pouco, porque a gente já seguia muito a questão do Estatuto da Criança e Adolescente, até numa exigência que eu tive que me ajustar, mercadológica passada, por conta da Natura. Então, assim, a gente já era muito correto. Eu falo, eu sei que betting é uma polêmica e para mim também é. O motivo pelo qual eu gosto muito da empresa com quem a gente trabalha hoje é porque o nosso contrato com o betting é um contrato de awareness. Uhum. Eles têm a maior preocupação e sempre tiveram, mesmo antes da regulamentação do mercado, sempre tiveram muita preocupação com relação a não estar a ter todas as previsões de que isso não é jogo para menor de 18, isso é proibido para menor de 18. O CS é um jogo que é onde eles estão aprovados, né? É um jogo para pessoas mais velhas, então, assim, dentro da questão do jogo a gente já está bem ajustado. Então, assim, acho que para muitos impacta muito e eu sou muito a favor. Acho que impacta muito para dentro de casa também, né? Quando a gente fala sobre o consumo casual do jogo, eu acho que é super importante, né? A gente também pegar toda essa discussão que foi colocada na mesa para que a gente possa olhar para dentro de casa, para olhar para o que as nossas crianças estão consumindo. É claro que os jogos, eles têm agora suas restrições, existe um rigor maior em cima é, dos jogos propriamente dito, mas eu acho que, assim, eu sou muito da opinião, porque como a gente já era muito certinho nisso, eu sou muito da opinião que essa lei tem que ser muito olhada pelos pais, pelas escolas, pelos educadores, porque é super importante, sim. Então, para a gente não impactou, a gente teve que mudar nada, a gente já tinha, né, código de conduta, todas essas histórias muito. Amanhã, por exemplo, a gente faz essa questão do código de conduta e da importância disso. A gente faz reuniões recorrentes, mensais ou bimestrais dentro da empresa com toda a nossa equipe, mas eu acho que é algo que veio para mudar para melhor, desde que seja respeitado, né? Então, e começa dentro de casa.